Esta cova em que estás, com palmos medidos. Oi gente, tudo bem? Estou atrasado com o vídeo, né? Pois é, fazer o quê? Eu deveria ter postado esse vídeo ontem, na quarta-feira, mas ontem foi feriado, foi 7 de setembro. E vocês sabem que feriado serve para isso, né? Pra gente não fazer nada. Então foi justamente o que eu fiz. Eu fiquei em casa, deitado, vendo Netflix. E fiquei com preguiça de gravar, fiquei com preguiça de editar vídeo, de modo que acabou atrasando. Mas aqui estou eu gravando esse vídeo pra vocês. Antes tarde do que nunca. Não é verdade? E como o assunto é literatura, nós vamos falar de livros. Na verdade, nós vamos falar de um livro, atendendo a pedidos. Muita gente mandou pedido lá pra mim. Muita gente mandou sugestão, mandou sugestões, né, porque no plural, e eu resolvi acatar uma delas. Nós vamos falar sobre esse livro. Eu não achei a versão física do meu livro, então eu vou mostrar pra vocês aqui no tablet mesmo, no iPad, eu espero que dê pra ver aí. Ai gente, cadê? Virou, é esse livro, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, clássico da literatura brasileira. Aí você me pergunta, mas Aro, quem é Graciliano Ramos? Que novela que ele fez? E eu vos digo, gente, Graciliano Ramos não fez novela, ele era um escritor da segunda fase do modernismo, um dos pilares da chamada geração de 30. Ele estava ali junto com Jorge Amado, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, José Lins do montando esse grupo que inaugurou o conhecido romance regionalista. Então Vidas Secas faz parte desse contexto, faz parte desse grupo chamado romance regionalista da geração de 30, segunda fase do modernismo brasileiro. Graciliano Ramos, que era alagoano, então normal que na sua obra haja o reflexo da questão nordestina na trama, o que é o caso de Vidas Secas. Esse livro, né, me pediram porque ele faz parte ele está na lista da terceira fase do PAS da UNB. Para quem não é de Brasília e não sabe do que eu estou falando, o PAS é o Programa de Avaliação Seriada da Universidade Federal aqui de Brasília, uma espécie de vestibular que você faz no primeiro, segundo, terceiro ano. Seus pontos são somados nesses 3 anos para ver se você consegue entrar na universidade no curso que você escolheu. Então, o Vidas Secas está entre as obras indicadas na terceira fase, ou seja, para os alunos do terceiro ano do ensino médio, e acho que foi por isso que pediram para que eu fizesse um resumo, ou falasse aqui, desse a minha opinião sobre o livro, para tentar ajudar o povo a entender mais ou menos a trama, certinho? Então vamos falar dele. Do que se trata o Vidas Secas? Como eu disse, Vidas Secas é um romance regionalista, ali da geração de 30. Ele está dividido em 13 capítulos. Curiosamente, é o único romance do Graciliano Ramos narrado em terceira pessoa, com narrador onisciente. Portanto, você tem acesso à memória e aos pensamentos dos personagens. Inclusive, o livro traz uma característica bem própria do Graciliano Ramos, que são frases curtas, diretas, sem muita adjetivação, pouco diálogo. Os diálogos são mais em discurso indireto ou monólogos internos dos personagens, que vivem os seus conflitos ali naquela região e os seus conflitos sociais também, tá? O livro então narra a história dessa família de retirantes, composta por Fabiano, o pai, Sinha Vitória, e é interessante esse negócio, né? Sinha Vitória, porque muita gente fala Sinhá Vitória, mas eu optei por ler Sinha Vitória, porque está escrito Sinha, sem acento. Então não sei se foi proposital do Graciliano, então eu mantenho essa leitura, para mim é Sinha Vitória. O filho mais velho e o filho mais novo, e eles não têm nome, eles são chamados de filho mais velho e filho mais novo mesmo. E a cachorra Baleia. É uma família de retirantes com sonhos e desejos, né? Fabiano, por exemplo, sonha em se tornar um homem mais comunicativo, mais eloquente, o que é praticamente impossível, visto que ele não tem uma cultura linguística muito apurada.
E ele inveja, tipo, o senhor Tomás lá, que é um cara que ele conheceu e que falava muito bem, muito sabido, muito letrado. E ele queria falar como esse cara, mas ele não fala. E Fabiano, inclusive, acha que se dá melhor com os bichos do que com pessoas. Tamanha a sua dificuldade de comunicação e de relacionamento com outros seres humanos. Sim, a Vitória sonha com uma cama de couro, como a do seu Tomás, porque a cama dela era de vara e machucava suas costas. Então o grande sonho dela era ter uma cama de couro decente que ela pudesse dormir e descansar tranquila. O filho mais novo sonha em ser como o pai, vaqueiro, experiente e bom no lido com os animais e com a terra. Então é só isso que ele deseja para a vida dele. O que também pode ser um sonho difícil de se realizar, visto que naquela região e naquela época de tremenda seca, fome e miséria, o índice de morte infantil era muito grande. Então, se ele conseguisse vingar, como diziam, quem sabe ele usar o sonho de ser como o pai. Então, apesar de querer apenas ser como o pai, não era um sonho tão fácil. O filho mais velho sonhava em ter um amigo, outra coisa praticamente impossível, devido ao isolamento em que eles se encontravam ali no sertão nordestino. Então, para ele conhecer outra pessoa e fazer amizades, ter um relacionamento de amizade com outra criança, com outra pessoa que não os membros da sua família, era praticamente impossível. E por fim nós temos a cachorra-baleia, curiosamente o personagem mais humano da trama, porque há uma inversão, o Graciliano Ramos faz uma inversão, a família tem um comportamento quase animalizado, enquanto a cachorra-baleia é antropomorfizada. Não sei se eu falei a palavra certa, ela é quase humanizada, ela tem sentimentos, desejos e comportamentos típicos de humanos. Aliás, ela tem mais afeição, mais carinho do que os próprios familiares ali. Ela é o personagem mais carinhoso. E a baleia também tem sonhos. O sonho dela é um mundo de fartura e de comida, onde ninguém mais passe necessidade, também onde ela não sofra os pontapés que ela recebe do Fabiano, que coitada, ela fica pensando por que ele está me dando esses pontapés que eu não mereço, tá? Então a cachorrinha também tem os seus sonhos. Pois bem, como eu falei pra vocês, o livro é dividido em 13 capítulos. O primeiro capítulo é mudança, e já começa com a família andando, eles já no sol, naquela seca, naquela região cruel, e quase condenados à morte quando Baleia salva o dia, porque ela sente cheiro de preá e caça preás, e aquele preá é utilizado para alimentar a família e dar-lhes mais um pouco de esperança, mais um pouco de vida. Vale lembrar que no dia anterior a família já tinha comido papagaio e os ossos ficaram para a baleia. Nesse dia, depois da caça da preá, com certeza lhe restaria também os ossos e quem sabe o couro, né? Então o primeiro capítulo é apresentando a família. O segundo capítulo, Fabiano, é quando ele encontra uma fazenda abandonada, ele se aloja ali, começa um período de chuvas, né, um inverno de chuvas. Fabiano está ali na fazenda, o dono da fazenda chega e quer expulsá-lo. No início essa é a ideia do cara, expulsar Fabiano, mas depois eles entram num acordo. Fabiano se oferece para cuidar da fazenda, né, cuidar ali da propriedade. E ele fica ali instalado com a família dele, aliás, condenado mais uma vez a repetir a história do avô, de todos os parentes, e ser apenas mais um pau mandado de alguém. O patrão engana Fabiano o tempo inteiro, então ele vai fazendo umas contas mirabolantes que sempre deixam o Fabiano cada vez mais endividado. Assim a Vitória, ela até percebe que eles estão sendo passados para trás, mas como eles têm essa dificuldade de comunicação, eles não conseguem argumentar, então eles acabam sendo ludibriados pelo patrão, e você percebe uma questão de trabalho análogo à escravidão, porque o patrão vai endividando cada vez mais a família, e aquilo vai virando uma bola de neve. Depois nós vamos para o capítulo 3, que é o capítulo Cadeia. Fabiano, numa ida da cidade, ele desconfia que está sempre enganado e tal. Ele tem alguns problemas na venda, depois ele vai jogar cartas com o Soldado Amarelo e os dois acabam. O Soldado Amarelo é um oficial que representa o poder
instaurado lá, né? Vale lembrar que o livro se passa ali na era Vargas, né, a época da ditadura, então mostra o poder opressor, o soldado amarelo, ele briga com esse soldado amarelo que o joga na cadeia. Fabiano se sente humilhado, se sente a pior das espécies, ele percebe que está sendo injustiçado, mas não consegue contra-argumentar, não consegue explicar, não consegue, consegue se livrar daquela situação, o que deixa mais enfurecido e mais humilhado ainda, mas ele acaba passando um tempo na cadeia injustamente, e ele sabe que foi injustamente, e isso deixa mais furioso. Aí depois nós temos o capítulo Sim a Vitória, que acompanha a vida da esposa do Fabiano, e é quando a gente percebe quais são os sonhos, os anseios dessa mulher que sonha em ter a cama, como eu falei lá no início do vídeo. Depois nós temos o capítulo do menino mais novo, que é o capítulo 5, o capítulo 6, o menino mais velho, que só acompanha, gente, sobre o ponto de vista dos filhos, também reforçando a questão do sonho de cada um. O menino mais novo, que sonha em ser como pai, e o menino mais velho, que sonha em ter um amigo. Aí nós temos o capítulo 7, que é inverno, que mostra inclusive o medo deles de uma enchente que possa matá-los. Gente, olha que curioso, eles vivem os dois extremos da seca, né, o perigo de morrer devido à seca e à fome, ou de morrer de enchente, né, maluquice. Capítulo 8 é o capítulo festa, quando eles vão numa festa de Natal na cidade, a família é extremamente desconfortável, seja socialmente ou nas roupas, eu vou explicar. O Fabiano, ele compra o tecido para fazer a roupa para ele e para os filhos, mas ele compra pouco tecido porque ele acha que ele está sendo roubado. Como eu falei para vocês, ele é sempre muito desconfiado. Ele acha que está sendo roubado e compra menos tecido. A roupa que fazem para ele é uma roupa que fica apertada, desconfortável, tanto para ele quanto para os filhos. Sim, a Vitória também vai com um vestido e um salto, ela não consegue andar direito naquele salto e fica numa situação ruim, mas o que a gente percebe nesse capítulo é que eles vão para essa festa religiosa na cidade, uma festa de Natal, se não me engano, mais por uma convenção social e por um hábito do que por qualquer motivo, digamos, religioso ou espiritual. É como se fosse um instinto, né? Eles estão agindo por instinto, mais um reforço da questão da animalização dos personagens. Aí a gente sai do capítulo A Festa e entramos no capítulo 9, que é Baleia. O capítulo, gente, Baleia, sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler pra vocês, eu acho que todo mundo já conhece a história de Vidas Secas, é o capítulo mais punk no sentido de que mais doloroso, mais triste, porque você vai acompanhar todo o afeto, todo o carinho, todo o amor que Baleia tem por aquela família. Aí você percebe quão humana é a cadela. Mas aí o que acontece? Baleia começa a dar sinais de que tá com raiva, né? Que contraiu raiva. E Fabiano não vê outra alternativa senão sacrificar a cachorra. E é um capítulo muito triste porque o narrador entra nos pensamentos de Baleia e você vê que tem hora que, por exemplo, ela percebe que alguma coisa está errada, ela pensa em atacar Fabiano, mas ao mesmo tempo ela acha que não deve, porque ele é o seu dono, é o seu chefe, é o chefe do bando. E quando ela morre sonhando com um campo cheio de preás, né? Um campo onde ela possa caçar preás para alimentar a família que a está sacrificando. Lembra lá no início quando ela pegou as preás e trouxe para a família, para alimentar a família e impedir que eles morressem de fome? Então aquilo foi um momento de felicidade, porque quando ela traz a primeira preá, sim, a Vitória fica tão feliz que beija o focinho da cachorra cheio de sangue. Aí depois, quando ela está morrendo, ela sonha com aquele campo cheio de preás, que para ela seria a descrição de paraíso, né, por assim dizer. Então é o capítulo mais triste, que você termina assim com um aperto no coração, que é de chorar, né? Mas enfim, a gente tem que sobreviver e tem que partir para o capítulo 10, porque afinal de contas o livro está quase acabando. E aí finalmente a gente chega nesse capítulo 10, que é o capítulo Contas, que fala justamente de como Fabiano era passado para trás e pelo patrão, né? Como que o patrão armava para que ele sempre acabasse endividado, sempre acabasse preso a uma situação
quase de escravidão, mesmo tendo consciência de que aquilo ali que tinha alguma coisa errada. As contas do patrão nunca batiam com as contas de Sinha Vitória, mas ele não tinha como contra-argumentar, e o patrão sempre o ameaçava de expulsão, falava que ia mandá-lo para fora da fazenda, e ele era obrigado a aceitar as condições do patrão e continuava cada vez mais endividado. E o capítulo 11 é Soldado Amarelo. Lembra? Soldado Amarelo, o cara lá que prendeu Fabiano justamente no início do livro? Pois é, Fabiano está procurando uma égua que se perdeu lá na fazenda e encontra quem perdido ali no sertão nordestino? O tal do Soldado Amarelo, numa região totalmente inóspita. O Soldado Amarelo não conhece a região. Resultado, ele pode acabar morrendo. E se fosse deixado ali, ele acabaria morrendo mesmo, porque ele não teria escapatória. Ele ia morrer de sede, de fome, porque ele não conhecia a região e ele estava perdido. Quando o Fabiano o encontra, a primeira reação dele é se vingar de toda a humilhação, de toda a tristeza, de tudo que ele passou na mão daquele cara. Mas a humanidade do personagem, que durante todo o livro dá a entender que está sendo animalizado, a humanidade dele fala mais alto e ele acaba ajudando o Soldado Amarelo a escapar daquela situação quase que mortal. Quase não, mortal, né, gente? Porque se o Soldado Amarelo tivesse saído dali, ele ia morrer. Mas o Fabiano mostra que ele é superior e acaba ajudando o cara a escapar. O capítulo 12 se chama O Mundo Coberto de Penas. É quando as arribações, que são aves que estão por ali rondando a fazenda, anunciam para os seus moradores que a seca está voltando. Então observa que o livro ele é cíclico, ele começa num período de seca, aí nós temos todo o problema, todo o inverno, né, as chuvas e tal, há um declínio e a seca volta novamente. Aquelas aves que representam a tristeza, a morte, o sofrimento, porque elas aparecem lá no primeiro capítulo também, agorando a família, elas vêm anunciar que a seca está se aproximando e cabe à família de Fabiano o quê? Sair dali. Ou eles saem ou eles estarão condenados. Então, mais uma vez, eles têm que retirar, eles têm que sair de onde eles estão e procurar outro lugar para continuar sobrevivendo. O livro termina com o capítulo Fuga, porque Fabiano, cheio de dívidas, né, ele sabe que não tem como ele saldar as dívidas dele com o patrão. O que ele faz? No meio da noite ele pega a família dele, porque a seca está vindo, ele não tem como pagar as dívidas do patrão. Então ele pega a família dele no meio da noite, pernas para que te quero, se coloca na estrada e vai embora procurar. Agora eles vão rumo à cidade, assim como centenas de outros retirantes, em direção à cidade grande, em direção ao sul, em busca de vida melhor. Cheios de medos, cheios de receios, mas com alguma esperança, principalmente a esperança de uma vida melhor e a esperança de sobrevivência. Pois é, gente, então que vocês viram, então o livro é dividido em 13 capítulos. Esses capítulos eles têm uma certa independência entre eles, já que o Graciliano Ramos escreveu como se fossem contos ou histórias independentes. Então, se você observar, eles têm uma certa independência, mas ele acabou costurando para que desse uma unidade. Alguns especialistas classificam Vidas Secas como um romance desmontável, porque você pode reagrupar os capítulos ali e tal, sem problema nenhum. Tá certo? Bem, gente, foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar o joinha, se inscreva no nosso canal e ao se inscrever, clique no sininho que você vai ser avisado de vídeo, sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Às quartas-feiras eu estarei aqui sempre fazendo um vídeo sobre literatura. Aí se você tiver alguma sugestão, algum pedido, vai fazer o vestibular, tem o livro tal. Como é que é? Se eu tiver lido, aí eu gravo um vídeo e comento aqui pra vocês, faço um comentário sobre o livro, tá certo? Nos finais de semana tem eu, Jean e Ronaldo falando de mundo do cinema, da música pop, das celebridades e dos famosos. E em breve nós teremos vídeo de culinária, gente. Não sou eu cozinhando porque eu não sei fazer nem miojo. O Jean que jura que é a Ana Maria Braga e ele disse que vai fazer uns vídeos de culinária. Ainda estamos vendo isso. Qualquer coisa eu falo pra vocês, tá bom? Foi um prazer enorme estar com vocês, brincar com vocês. Volte mais vezes. Vem que é bom demais. Fui! É a parte que te cabe deste latifúndio.